a todos os alunos do curso de Contabilidade Geral da Universidade Federal de Pernambuco, no curso em regime de EAD. Sou o professor Daniel Cardoso e nós vamos continuar nosso estudo introdutório de Contabilidade Geral. E na aula de hoje a gente vai estar abordando a técnica contábil propriamente e os relatórios básicos. É uma aula bem interessante, porque eu diria que é a nossa última aula mais teórica, porque nós nesta aula vamos concluir o que o nosso programa de ensino, o nosso plano de ensino prevê, e a partir de agora a gente vai basicamente fazer o que todo contador gosta, vai praticar bastante. Então a gente vai ter tempo para fazer várias experimentações, vários testes, simulações, para que vocês entrem já no próximo estágio de vocês em relação à contabilidade, bem treinados em relação, pelo menos, aos relatórios básicos, que são a demonstração de resultados e o balanço. Também a gente vai falar de alguns outros conceitos bem importantes e que a gente não pode deixar de esquecer, porque eles vão nos acompanhar ao longo de toda a trajetória na vida contábil. Então, inicialmente, eu começo com outro conceito de contabilidade, que é do professor Clóvis Padovese, que eu acho interessante, embora eu não concorde com ele no todo, mas eu acho que ele tem um método bem interessante. Ele diz que a contabilidade é o conjunto de teorias, conceitos e técnicas utilizadas para atingir o objetivo de controlar uma massa patrimonial. Eu grifei controlar uma massa patrimonial porque, de fato, esse é um conceito de contabilidade com uma visão basicamente de um controller. E o professor Cláudio Padovese é um controller renomado, ele tem experiência em diversas empresas e extremamente bem conceituado, além de também ter feito doutorado na USP, ser professor de contabilidade, mas fica claro que a abordagem é de controle. Eu tenho uma visão mais da contabilidade como sistema de informação e mais no sentido da geração de informação para tomar decisão, que pese o professor Padovese também por ser controller e essa, na essência, a ideia da controladoria. Mas, voltando ao conceito, então, se a gente pensar na contabilidade como ela parece para a maioria das pessoas, de fato, o grande objetivo da contabilidade seria o controle, né? Seria ter uma ideia de como é que anda o patrimônio, ele está melhorando, está aumentando, está diminuindo. Então, controlar essa massa patrimonial através de um conjunto de teorias, conceitos, técnicas, essa seria uma possível conceituação da contabilidade que eu acho interessante e a gente vai se utilizar dela nessa aula, porque de fato agora quando a gente vai para a técnica contábil propriamente, né, contabilizar, lançar, encerrar conta, fechar balanço, fechar DRE, de fato aí fica bem claro esse aspecto da contabilidade. O que todos vocês têm que entender desde já é que a contabilidade ela não tem uma única face, ela é uma ciência multifacetada. Então, tem espaço para todo tipo de abordagem. Tem abordagem mais de controle, mais de informação, de apoio à tomada de decisão. Então, assim, vai ter espaço para todo mundo, de acordo com o que você entender. Tem um aspecto muito mais voltado para a economia. Eu pesquiso a contabilidade em relação ao comportamento. Então, existe espaço para você estudar a contabilidade de maneiras que você nem imagina ainda, mas com certeza vão imaginar. Então, a escrituração sempre foi uma característica da contabilidade. A gente tem que lembrar que a contabilidade é uma coisa que existe não deste século nem do século passado. Quando em Veneza, na época do mercantilismo, começou, em que pese hoje em dia pesquisas já apontam que foi em Florença, mas não importa.
naquela época do mercantilismo ali, muitos séculos atrás, já existiam escriturações. Então, as coisas eram escritas e as palavras são herdadas. Então, escrituração. A forma de controle encontrada pela contabilidade, ela prevê o registro de todas as transações dos eventos econômicos nas respectivas contas representativas do patrimônio. A gente já estudou nas aulas passadas o que era a conta e para que servia, e a escrituração é justamente isso. É o registro de todas as transações dos eventos econômicos nas respectivas contas que representam o patrimônio. A escrituração é técnica, cartorial e é lançar apontamento em livros, que nesse caso são os livros contábeis. Para fazer a escrituração das transações dos eventos econômicos, a gente tem métodos, né? A gente segue métodos e a gente pode se utilizar de diversos sistemas. Falando de sistemas e de métodos, a gente pode fazer a contabilidade de diversas maneiras. A gente pode usar sistema desde o sistema manual, que era o que se usava na época das caravelas, quando Cabral chegou aqui, que se usava na Idade Média, ou até tem pouco tempo, século passado não, século XX, né? O século XIX, a escrituração é basicamente manual. Então, pode-se usar um sistema manual até um sistema extremamente computadorizado, que é o que se vê a cada dia, se tornando mais realidade, utilizando softwares daqueles mais simples até os de grande complexidade, que usam até a inteligência artificial. A decisão de usar um sistema ou do outro deve ficar a cargo do contador em função do tamanho, da quantidade de lançamentos, da quantidade de elementos patrimoniais que ele vai controlar. Por isso a gente usou essa definição do professor Rodaves de controlar uma massa, porque quando a gente está falando de estruturação, lançamento, realmente a palavra controle é muito forte. Então, vai depender do tamanho do controle que o contador vai precisar exercer, né? E aí ele vai ter que decidir pelo o sistema que for mais adequado, conjugando as questões de rapidez e custo da informação contábil. Porque também ele pode pensar, não, o ideal é que todo mundo tenha o melhor e mais rápido e mais complexo sistema de contabilidade do mundo. Mas será que você tem, primeiro, condição de bancar? Segundo, será que há realmente uma necessidade? São tantas contas assim, são tantos elementos que vão te exigir uma complexidade tão grande que você precisa de um sistema tão avançado. Então, isso é uma questão que o contador ele tem que ter bom senso para equacionar. E ele, obviamente, tem que ter palavra decisória na hora de se escolher um sistema contábil. Não é admissível que alguém escolha pelo contador, né? Por favor. Em relação aos métodos, independente do sistema utilizado, tendo em vista a normalização com todas as outras empresas, ou seja, a normalização no sentido de normas, né, de que todas as empresas seguem as mesmas normas, no caso, as leis que regem a contabilidade no Brasil, a gente falou da Lei 11.638, da 11.941, de 2009, então, em virtude dessa normalização, o método deverá ser único. No passado, nós já tivemos, assim, já há um tempo atrás, assim, há bastante tempo, que inclusive é uma herança da contabilidade portuguesa, a gente teve o método das partidas simples. Porém, agora, o único método utilizado é o método das partidas dobradas, que a gente já falou alguma coisa e vai voltar a falar novamente na aula de hoje. O método das partidas simples ele foi elaborado antes do conhecimento ou da criação da figura do patrimônio líquido ou do conceito de despesa e receita como elemento patrimonial. Um exemplo, quando se fazia o pagamento de uma despesa, lançava-se apenas na conta caixa, a partida única ou simples, não se fazendo a contrapartida em despesa. Entenda, se você gastava com alguma coisa, você só registrava a saída do caixa. Mas não havia uma contrapartida, que no nosso caso, com partida dobrada, há necessidade de ter a contrapartida, de saber a quem correspondeu aquilo ali.
E perceba, a gente perde um poder informativo enorme. Porque, ok, saiu, mas por que saiu? Para que conta? Né? Então, o método da partida simples ele é muito mais pobre, infinitamente mais pobre em termos informativos, do que o método das partidas dobradas. Já o método das partidas dobradas, ele é considerado, é chamado de partidas dobradas. Deixa eu voltar aqui. Porque a partida você entende o seguinte: registro. A palavra partida ela vai significar registro. Registro igual a escrituração, que a gente falou ainda agora, que é igual também a lançamento. Nesse contexto aqui que a gente está falando, então você pode considerar partida, registro, escrituração, lançamento, todos como sinônimo. Então ele é partida dobrada, ou registro dobrado, ou lançamento dobrado, porque o mesmo valor é lançado em duas contas, no mínimo, através dos débitos e créditos. Na verdade, você não é que a gente vai ver como funciona o sistema, mas na verdade você pode usar 3, 4, 5 contas. Mas mesmo assim, a partida é dobrada. Vocês vão perceber claramente por quê. Né? A finalidade de se lançar em dois lugares é manter aquela equação de trabalho que a gente tem já desde o início do nosso curso observado, né? Aquela equação do equilíbrio patrimonial em situação de igualdade. Então, o método das partidas dobradas resume-se nas seguintes frases. Primeira frase: todo débito corresponde crédito de igual valor, ou a todo crédito corresponde débito de igual valor. Vamos dar um exemplo. Exemplo, inclusive, que a gente viu naquele exemplo dos fatos contábeis. A gente vai trabalhar com aqueles fatos até o final da nossa aula, inclusive até o final dessa parte toda introdutória, teórica e tal, para que você não perca a referência. Então, vamos lá. No fato 2 do exemplo inicial, o que é que a gente tinha? Anteriormente, a gente só tinha duas contas com saldo, que era a conta caixa, R$ 300, e a conta capital. Lembra? A empresa tinha acabado de ser criada, então colocou-se dinheiro no caixa e esse dinheiro também passou a estar tendo contrapartida um valor no capital social. Naquele momento, o caixa representava o ativo, o capital representava o passivo e patrimônio líquido. Né? Já no fato 2, é um novo aumento de capital. Só que agora vai ser assim, com R$ 50 em terrenos e R$ 200 em prédios. Vocês estão esquecidos, é só voltar lá nas outras aulas, vocês fizeram atividade, vocês viram aquilo ali. Então, os registros nas contas de terrenos e prédios são chamados de débitos. Por quê? Porque a conta terreno e a conta prédio as contas estão no ativo e essas contas têm natureza devedora. Isso a gente viu nas últimas aulas. E se eu vou dar saldo, vou aumentar aquele saldo, vou registrar aquele saldo numa conta de ativo que tem natureza devedora, eu vou debitar essa conta. Então eu vou lançar débitos de R$ 250. A contrapartida, ou seja, a outra parte da partida dobrada, a primeira parte foi um débito de 50, um débito de 200, total de 250. Então, de cara você já fica vendo o seguinte, que a todo débito corresponde um crédito. Ok, mas não é que tem que ser um débito e um crédito. Um total de débitos corresponde a um total de créditos. Podem ser vários débitos contra vários créditos. Também uma outra forma de se falar é contra, não necessariamente que existem rixas entre débitos e créditos, mas é uma terminologia comum na contabilidade a gente dizer 100 a débito contra 200 a crédito, alguma coisa assim. Então é mais uma terminologia, vamos se acostumando. É possível que vocês escutem essa entre tantas outras. Eu obviamente uso as terminologias da época que eu fui formado contador, né, que já faz algum tempinho.
mas a maioria dessas terminologias não mudou. Então, a contrapartida, a gente teve um total de débito de 250. A contrapartida vai ser um crédito de 250, que se a gente olhar lá naquele nosso exemplo, correspondeu ao registro na conta capital, né? Foi na conta capital e o patrimônio líquido, então, ele que era o capital, era o patrimônio líquido, né? Eles se confundiam naquela época, ele teve um aumento de 250. As contas de patrimônio líquido e as contas de passivo, elas têm natureza credora. Então, se a gente lança 250 numa conta dessas, a gente fez o quê? A gente fez um crédito. Quer dizer, se a gente aumentou, né? Se a gente está dizendo que aumentou é, é, e tinha que ser um crédito porque eu tinha feito um débito, lembra? Eu tenho 250 em débitos e agora eu preciso creditar 250. Se eu estou creditando uma conta de passivo ou de patrimônio líquido, eu estou aumentando o saldo dessa conta. Então, bate certinho, né? Então, a gente tem, voltando para a equação de trabalho, o que é bens, B de bens mais D de direitos, igual a obrigações mais o patrimônio líquido inicial. Então, a gente vai ver o seguinte, que num primeiro momento, no fato 1, a gente tinha o quê? Caixa, R$ 300, capital social, faltou colocar R$ 300 também aí para o capital social, mas era o mesmo valor. No fato 2, aí o que acontece? Eu coloquei em amarelo para mostrar o que é que mudou no ativo. A gente já tinha 300 no caixa, mas aí a gente adicionou mais 50 de terreno e 200 de prédio. Então a gente teve 250 de débito. Então a parte do ativo aumentou e agora ela é dos 300 mais 50, 350 mais 200, 550. E lá no capital social, vejam só, 550, que é o valor que é o novo valor do capital social. Então o total de débitos, que foi 250, foi igual ao total de créditos e representou o aumento tanto do ativo quanto do passivo mais patrimônio líquido. Vamos falar agora de lançamento contábil. O que seria um lançamento contábil? Uma definição simples. Lançamento é a escrituração propriamente ou registro de cada transação, de cada evento econômico nos livros contábeis. Vou repetir. A gente pode dizer que o lançamento contábil é a escrituração em si. É lançar, é registrar cada transação de cada evento nos livros contábeis. E essa palavra livro, a gente vai falar já já sobre ela, é uma palavra que era herdada da época que de fato a contabilidade era feita em livros. Isso é uma coisa bonita de você ver a contabilidade antiga quando a gente pesquisa, né? No meu doutorado eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina que tinha a ver com arqueologia contábil e a gente vê os livros, como eram escriturados, realmente dava um trabalhão, pode ter certeza, muito, muito, muito trabalho, muita mão de obra, assim, de massa bruta, né? Não tanto mais como hoje a gente tem. Hoje a questão do contador é mais um ser pensante. O contador do passado, além de ser pensante, ele tinha que ter muita força de vontade e muita força nos braços para dar conta de tanto registro, de tanto lançamento. Né? Tanto que existe uma expressão até chamada de escrevente, alguns computadores eram chamados também de escreventes, porque de fato eles escreviam bastante. Então, vindo dessa herança, lançamento é a escrituração ou registro de cada transação nos livros contábeis. E aí a gente, eu estou deixando a definição aí para não ficar, se você por acaso esquecer o que eu estou falando, de novo está aí. Uma definição, não é a definição de lançamento contábil. Quais são os elementos que são intrínsecos, ou seja, eles estão imbricados, eles estão dentro, eles fazem parte de um lançamento contábil? Um lançamento contábil, ele deve ter, sob pena de legalmente não ser considerado como tal. Lembre-se, a contabilidade ela é regida por regras, normas e por leis.
Então, para que o lançamento seja considerado, tenha reconhecimento legal, ele deve conter alguns elementos. Então, na formação da ciência contábil, esses elementos deveriam ser apresentados no livro diário. E aí a gente já está lançando um nome novo para vocês. Livro diário. O que é livro diário? A gente vai falar já bem direitinho do livro diário. Mas o que é que ele deveria ter? O que é que deveria não? O que é que todo lançamento, para ser legalmente reconhecido, ele deve ter? A data em que está sendo registrada, não a data que você está registrando, é a data do fato contábil. A conta que recebeu o débito, a conta que recebeu o crédito. O histórico, o que é o histórico? É todo lançamento, para quem hoje em dia vai entrar na contabilidade, provavelmente não vai existir mais o documento a ser preenchido. Eu cheguei a trabalhar em contabilidade no banco e a gente, em nível de agência, né, logo no meu início, acho que eu tinha 17, 18 anos, sei lá, e a gente digitava e dava um trabalho, porque além do valor, a gente tinha que colocar a historinha. Então tinha um campo lá no formulário e a gente digitava valor, referente, transferência. A gente contava toda a história para que existisse um histórico. Inclusive, quando havia uma auditoria, o auditor pegava os lançamentos e ele queria entender a história, o que tinha acontecido. Então ele ia lá na história, no histórico, e entendia o que tinha se passado, o porquê daquele lançamento. Um outro elemento obrigatório é o valor. E como a gente está falando que a contabilidade depende de lei, tem a ver com lei, qual é a base legal para o lançamento? Todo lançamento deve ser feito baseado num documento que o habilite, chamado de documento hábil. Nenhum lançamento poderá ser feito nos livros de contabilidade sem que haja algum documento que o comprove. Por exemplo, se o contador colocar lá R$ 500 referentes à compra de uma impressora, é preciso que haja uma nota fiscal, um documento hábil que mostre que houve a transação de compra e que embase aquele lançamento. Porque se esse documento não existir, aquele lançamento dele não é válido. Na verdade, aquele documento pode ser falso, inclusive. A comprovação do documento hábil é que dá um embasamento para a validação do lançamento. Né? Então, nenhum lançamento vai poder ser feito em um dos livros, e a gente vai ver os dois livros que são o Diário e o Razão, a gente vai falar já deles. A gente não pode fazer nenhum lançamento sem algum documento que comprove, tanto em nível fiscal, quanto em nível comercial e mesmo em nível de controle patrimonial, já que o contador sempre vai ter que prestar conta do registro. Veja, o contador ele presta conta ao tributária, que é ao fisco, em relação à própria empresa, os controles internos em relação também ao controle das transações em relação a operações comerciais. Então, veja, o contador, ele inclusive, por muitos, ele é visto como uma figura chata, porque sempre está pedindo o documento, a nota, a comprovação, mas tem a ver com a característica da função do contador, porque o contador, de fato, ele vai estar tendo que dar conta, ele que tem o que ele escreve ali, o que ele depois vai assinar, aquele balanço que ele vai assinar, ou seja lá o que for que ele for assinar, ele está assumindo as responsabilidades cíveis e penais. Ele pode, inclusive, ser preso, pode ser processado em caso de uso de má-fé ou de informação não fidedigna. Então, mais do que essencial, tem que haver um documento hábil que embase o lançamento que o contador faz. Né? A documentação que vai embasar o lançamento pode ser de origem externa ou de origem interna. Sempre que possível, o contador deve procurar documentos de origem externa, pois validam
e dão total imparcialidade ao contador, né? Porque documentos de origem interna, não que eles sejam ilícitos, mas podem não dar aquela veracidade, aquele embasamento mais confiável à transação. Porém, quando não for possível, aí não tem jeito, tem que usar a documentação que a empresa usa internamente. Vocês vão se deparar no futuro com a figura do vale. Existe muito essa ideia do vale, do adiantamento interno de coisas. Assim, esse tipo de documentação, esse tipo de situação é uma coisa que o contador vai ter que ter muita habilidade e muito embasamento para poder fazer. A gente talvez até trabalhe um exemplo desse na nossa disciplina. Exemplo de documentação externa: recibo de depósito bancário, comprovante de aplicação financeira, nota fiscal, fatura, cópia de cheque, escritura, duplicata, recibo. Exemplo de documentação interna: requisição de almoxarifado, comunicação de transferência, avisos de engenharia, notificações de prejuízos, notas de débito, notas de crédito, relatórios de despesa de viagem, etc. Então, existem uma série de documentos, tanto de origem interna ou externa, que vão poder estar embasando o lançamento. Agora, volto a repetir porque isso é fundamental. Não pode existir um lançamento sem um documento hábil que o habilite. Ok? Conteúdo do lançamento. Todo lançamento ele deve conter os dados mínimos suficientes para que se mostre que aquele fato é um fato individualizado, ou seja, ele tem uma característica própria e que no próprio lançamento fique fácil de se entender o fato contábil que aconteceu. O histórico, que é a parte do lançamento onde você vai estar dizendo o que aconteceu, ele deve ser sucinto, mas ao mesmo tempo ele é o elemento que fará a clareza necessária para o entendimento do lançamento. Então, como eu tenho falado sempre para todos os meus alunos, a gente tem que ser sucinto, porque tempo é dinheiro nas empresas, mas assim, a gente ao mesmo tempo tem que ser preciso, a gente tem que dizer exatamente o que tem que dizer com o mínimo de palavras possíveis. Então, os históricos eles não podem ser tratados, né, de muitas e muitas palavras, mas tem que existir o conteúdo mínimo necessário para que fique facilmente e de forma muito transparente, compreensível a natureza do lançamento, né? O que é que foi feito. E outra coisa que tem, lógico, tem que ter no lançamento são as contas do plano de contas da empresa, né, que a gente já viu que é plano de contas, mais ou menos, e quais são as contas que estão envolvidas naquele lançamento. Então, relembrando, a gente tem que ter um histórico claro e tem que estar sendo utilizadas as contas do próprio plano de contas da empresa. Sobre livros contábeis, a gente sempre deve lembrar que todo o ensinamento contábil ele está preso a uma didática construída em cima de uma contabilidade tradicional. Ou seja, a contabilidade estruturada até meados do século XIX, XX, tendo inclusive relacionamento estreito com a contabilidade feita pelo sistema manual, né? Como eu já disse ainda agora. Porém, hoje, muita terminologia pode soar até inadequada para vocês, né? Uma terminologia antiga, ultrapassada, mas é uma herança de terminologia que vem dessa época mais remota da contabilidade. A tecnologia da informação atualmente tem até ensejado a destruição de alguns conceitos, ou seja, o fato de hoje podermos utilizar sistemas de contabilidade mais avançados, né, do ponto de vista tecnológico, faz com que alguns conceitos dados não tenham muita relação com a prática do dia a dia atual. Então, a gente vai estar falando toda vez, mas é importante que vocês entendam os porquês, né? Por que se dizia isso, né? Então,
Dentro disso, a gente vai estar falando de livros contábeis. A palavra livro está associada ao passado, em que o contador fazia o lançamento 2 vezes em 2 livros distintos, que eram os livros contábeis necessários para o processo de registro patrimonial: o livro diário e o livro razão. Sobre o livro diário, antes de falar de modelos do livro, como era, o que seria o livro diário? Primeiramente, o contador, né, fazia e faz ainda o registro dos eventos econômicos em ordem cronológica no livro diário. Então veja só, ele vai fazer um registro em um livro de todos os lançamentos do dia, de hoje, de amanhã, depois de amanhã, de ontem. Então não a ordem nesse caso é a ordem cronológica. As transações são registradas em ordem de data, não se importando por qualquer classificação por conta, em nenhum nível de estrutura do plano de conta. No livro diário, que é um livro comercial obrigatório, a preocupação é a simples listagem dos fatos. Deve ser feita em ordem rigorosa de data, sem deixar espaços em branco. A gente vai dar exemplo já, nem se preocupe, não vai ficar tão teórico. Existe uma finalidade para esse tipo de livro. Primeiro, é uma forma de pesquisa levando em consideração o dia do fato, né? Isso permite no futuro uma pesquisa tendo como ponto de referência apenas a data. Se de repente alguém da própria empresa ou um auditor externo, fiscal, sei lá, deseja entender o que ocorreu naquele determinado dia, você tem um registro de todos os lançamentos daquele dia naquela unidade, daquela empresa, ou naquela empresa se for uma empresa única, né? Então essa é uma utilidade desse livro. A segunda finalidade é dar rigidez nos controles patrimoniais. Já que pondo em ordem de data, sem qualquer linha em branco, isso não vai permitir que, passado algum tempo, alguém fraude os registros contábeis interpondo um lançamento posterior. Então, mentalizem o seguinte: um livro com linhas, né, como uma folha de papel pautado, né, aquele livro cheio de linhas, em que você colocava, você abriu o livro, e a gente vai mostrar já, por exemplo, com a data, né, e aí você fazia o lançamento, mostrava qual era a conta, qual era a débito, qual era a crédito, um histórico do que aconteceu, e logo em seguida, outro lançamento, não se deixava espaço entre uma linha e outra. Então não tinha como no futuro alguém chegar lá e para fraudar, para criar, para inventar uma transação que de fato não tivesse existido e colocar ali no meio, porque os lançamentos eram feitos um atrás do outro, né, um em seguida ao outro e em ordem cronológica, né? Tirando esses dois aspectos, apesar do livro diário ser fiscal e comercialmente obrigatório, ele hoje em dia tem muito pouco uso para o dia a dia do contador, já que o principal argumento de pesquisa em nível operacional acaba sendo nas contas contábeis e ele não faz a acumulação do valor do saldo da conta, né? Porque ele se preocupa com os saldos dos dias e não das contas. Aí o livro Razão. Também no passado, depois que o contador tinha transcrito num livro diário, ele fazia novamente o lançamento agora em outro livro chamado Razão. Nesse livro, ao invés de fazer o lançamento segundo aquela ordem cronológica, né? Data, conta que recebe o crédito, conta que recebe o débito, histórico, valor, o contador ele disseca o lançamento em todas as suas partidas. Aí ele classifica cada partida de cada transação. Não se preocupe que a gente vai dar exemplo agora do livro Razão também. E aí ele vai estar classificando no maior nível de detalhamento possível o lançamento. Então,
O Razão acaba sendo o livro por excelência do contador, é o que costumo dizer. Já que é através dele que a gente consegue apurar o saldo de cada item patrimonial. E aí, um parênteses. Obviamente, hoje em dia a gente não precisa ir mais num livro, né? Existem sistemas com os quais você consegue os saldos das contas. Mas antes era necessário você recorrer ao livro, né? E o livro era o livro A Razão. Então, através dele a gente consegue apurar o saldo de cada item patrimonial, ou seja, o saldo de cada conta. No diário isso não é possível, porque o diário ele é uma listagem de fatos. No Razão é que a gente obtém o saldo de cada conta. Muitos modelos foram elaborados para os dois livros, isso ao longo da história, né? Num crescente desenvolvimento da aplicação dos diversos sistemas operacionais, basicamente hoje o livro diário ele ainda é transcrito num livro sem uma classificação única. E o livro Razão é feito em fichas, sendo uma ficha por conta, substituindo as folhas do livro Razão Manual. E aí é como se você... Isso para quem usa a escrituração manual, né? Obviamente. Mas na prática a gente sabe que isso não é tão mais verdade. Você tem isso em relação, apesar da necessidade do livro existir, mas a apuração de saldo dessas coisas é feita via sistemas, né? Então o diário ainda é transcrito em livro, sem uma classificação única, e o livro Razão é feito em fichas, sendo uma ficha para cada conta, para que a gente possa apurar o saldo de cada conta, e a gente acaba substituindo aquelas folhas do livro Razão manual. Pronto, vamos agora dar um exemplo de como seria um lançamento num livro diário. Então, perceba, diário geral, número 1. Então, entenda que esse 1 é referente ao primeiro lançamento e que a gente está tratando da data de... E, inclusive, a gente vai estar reproduzindo os dados do exemplo que a gente tem usado. Então, em São Paulo, lá no dia 1º de algum ano, fez o primeiro lançamento. E aí, o que é que a gente tem? Conta caixa. Uma coisa que vocês vão ter que aprender de agora, e não adianta discutir, a convenção é aceitar, aprender e utilizar. Primeiro o débito, depois o crédito. Então, a conta que vem primeiro ela está sendo debitada, e a conta que vem depois ela é a conta acreditada. Então aí a gente tem crédito do débito de caixa. Lembra que entrou R$ 300 na conta caixa quando a gente criou aquela empresa e tal, aquele primeiro fato contábil. E o crédito A, esse Azinho, vou falar já já dele, é contra a conta capital social. Então eu tenho a conta caixa e a conta capital social, e eu tenho o histórico. Qual seria o histórico? Valor da entrada de capital para a constituição da empresa, conforme registro do contrato social da JUSESP. JUSESP porque é em São Paulo, Junta Comercial do Estado de São Paulo, esse exemplo. Mas se fosse aqui em Pernambuco seria JUSEP, Junta Comercial do Estado de Pernambuco, e cartório, etc. e tal. Então o valor de 300. No fato 2, que a gente pode supor que seja no dia 2, aí a gente já teve aquela parte do aumento de capital quando se integralizou através de terreno e prédios e o capital social. Então a mesma lógica, as duas contas primeiras sendo debitadas, uma por 50 por 200, e a contazinha capital social, que tem um A na frente, 250 crédito. Entenda, para entender a lógica do diário, que esse lançamento se referia a uma data, e esse segundo lançamento poderia ser já na segunda data, que foi no nosso fato contábil 2. E aí a gente vai ter o exemplo dos outros fatos, né? Eu fiz questão de colocar todos os fatos, os 10 fatos que a gente usou como exemplo, até porque a gente vai usar até o final.
E se eles aconteceram em vários dias consequentes, essa é a lógica do diário. Perceba, não dá para a gente saber qual o saldo da conta, né? Por quê? Porque eu estou lançando à medida que vai acontecendo. Então, antigamente o livro diário era um livro sem colunas, como esse aqui que a gente está vendo, para débito e crédito, em que a identificação da partida era dada apenas pela ordem das contas no lançamento. A primeira conta é a debitada, a segunda a creditada. O histórico, a data e o valor serviam para ambas as contas. Então, a data, digamos, é nesse primeiro. São Paulo, primeiro de algum mês, de algum ano. Servia tanto para o débito como para o crédito. Como há muitos lançamentos com mais de duas contas, ou seja, com débitos e créditos parciais, os contadores convencionaram colocar a letra A antes das contas creditadas, para facilitar consultas futuras. Então, vamos olhar aqui. Ó. No caso de mercadoria, nesse fato 5 aqui, ó, a gente vai ter mercadoria, veio primeiro, tá? Débito. Mas eu tenho um Azinho na frente de bancos e eu tenho um Azinho na frente de fornecedores. Então essas contas estão sendo creditadas. Então é débito de 320 pelo total, né? Para mercadorias, sendo que débito ou crédito de 20 bancos contra movimento e 300 a fornecedores. Isso foi aquela transação que a gente pagou 20 à vista e 300 ficou para pagar para o fornecedor. E foi o momento que se fez a compra de uma mercadoria. Opa, deixa eu voltar aqui. Bem, o sistema mais utilizado atualmente, seja em livros ou em tela, é colocar uma coluna para os débitos e créditos, facilitando assim o entendimento do diário. Essa colunazinha aqui, no final de débito e crédito. Então, esses mesmos lançamentos aqui que a gente está vendo, eles podem também ser apresentados dessa maneira, que é uma maneira mais simples e mais intuitiva. Perceba aqui, ó, na primeira coluna nós temos a data, no dia 1, caixa a débito, capital social a crédito. Data 2, terrenos, ó, tudo que aconteceu na data 2, quanto foi a débito, quanto foi a crédito. Data 3, então são aqueles mesmos 10 lançamentos que a gente viu, só que agora numa folha só, né? Ou em tela, como se costuma dizer, que fica mais simples. E os históricos eles estão bem mais sucintos, obviamente, aqui também, né? Na vida real a gente precisa que eles sejam um pouco mais detalhados, mas para esse tipo de visualização você pode ter uma apresentação em tela assim, e caso haja necessidade você vai lá no próprio lançamento e aí você vai ter o histórico completinho, né? Inclusive essa é a maneira mais utilizada atualmente. Agora a gente vai falar do livro Razão. Bem, o livro Razão, onde a gente faz a classificação de cada partida, e aí lembra que partida é igual ao lançamento, escrituração, né, dos lançamentos, ele também tem diversas formas. Cada empresa faz usando o modelo que mais se ajusta à realidade de controle patrimonial dela. A palavra livro, hoje, é um respeito ao passado, quando realmente o Razão era feito num livro. Hoje, porém, além dos razões serem elaborados via computador e possuírem a evidenciação direta em terminais de vídeo, né, você tem o Razão Online, o sistema mais usado é o de fichas. Mesmo que você não use um sistema elaborado de computação, na verdade, você nem usa mais um livro, você usa fichas, que vão substituir as folhas do livro. Assim, para cada conta é aberta uma ficha para controle do seu saldo e de sua movimentação. Então, esse exemplo aqui seria o exemplo de uma ficha aberta
para uma conta para controlar, embora ele é bastante sintético, mas ele seria a ficha de controle das contas, né? Então, o que é que eu teria? O nome da conta, e aí eu ia controlar a data. O CP aqui significa contrapartida. Nesse caso, seria colocado o código numérico da conta que recebeu o outro lado do lançamento. Veja bem, aqui eu não estou, como no livro diário, lançando ao mesmo tempo no mesmo livro, por data, o débito e o crédito. Aqui na conta eu estou só registrando o que aconteceu. Digamos que essa conta seja caixa. Então eu vou botar aqui conta caixa, data tal. E aqui eu vou escrever, e para isso cada empresa vai ter uma numeração, uma designação numérica, onde vai ter a conta que recebeu, se ela foi debitada, por exemplo, nessa data, qual foi a conta que recebeu o crédito. E se ela foi creditada, qual foi a conta que recebeu o débito. Então, a contrapartida, ou seja, o outro lado do lançamento. O objetivo disso é facilitar para os usuários do livro Razão o entendimento da contabilização completa do fato, né? Mostrando assim de cara o efeito desse lançamento na outra conta. Então, eu teria a data, a contrapartida, o histórico presente. Lembra que o contador ele tinha que fazer o lançamento nos dois livros. Ele já fez no diário, agora ele vai fazer no Razão, né? No caso, na ficha. Agora, atualmente em ficha. Ou, na verdade, verdadeira mesmo, via computador, no Razão Online. Aí eu ia registrar o valor, se é a débito, se é a crédito, o saldo da conta, né? E se era devedor ou se era credor. Ok? Então vamos ver aqueles exemplos que a gente já viu, o mesmo exemplo, aqueles 10 lançamentos da gente, agora no livro Razão. Então vamos lá. Por coincidência eu tinha falado do caixa, então vamos lá. A conta caixa, nesse sistema, ele tem um número simbólico, né, de código 111. Então, nesse sistema de contabilidade, a conta caixa é a conta 111. Se vocês repararem aqui, depósito bancário é 112. Então, tem toda uma lógica, né? A gente pressupõe logo que o ativo deve começar por 1 e que assim as contas em ativo vão de 1 e depois já viu o passivo. Existe uma lógica no plano de contas como a gente já viu. Então vamos lá. Na conta caixa, cujo código é 111, no dia 1, cuja contrapartida foi 231. Para matar a curiosidade de vocês, eu coloquei todos os lançamentos aqui, então 231, se a gente procurar aqui, vai ver que 231 é aqui, ó, aumento de capital. Então, eu sei que no dia 1, tendo por contrapartida a conta aumento de capital, houve no histórico, eu vou dizer aqui, houve a entrada de capital, onde a conta caixa foi debitada em R$ 300. Não houve nenhum crédito nessa data. Então, o saldo da conta foi R$ 300 e é um saldo devedor. Daí você parte para o dia 3. A contrapartida é a conta 112, uma conta depósito, a conta 112. Eu vou aqui no histórico, eu vou procurar por ela, e ela aplicações financeiras, está aqui, ó. Eu disse depósito bancário, na verdade é aplicação financeira. Então eu fiz uma aplicação financeira no dia 3, e aí o histórico diz, eu fui enganado pelo histórico que dizia depósito bancário. Não houve débito no dia 3, houve só esse crédito, e se é um crédito na conta caixa que tinha saldo devedor, o saldo diminuiu. Era 300, passou a ser 20. E aí o saldo final no dia 3 foi R$ 20 ainda devedores. E aí você vai ver todos aqueles outros lançamentos que a gente fez. Todos eles. E no final eu vou ter o último saldo aqui
é o saldo atual depois do lançamento 10, que a gente fez lançamento. Então, a conta caixa acaba com com 22 reais de natureza devedora depois que a gente faz o pagamento ao fornecedor, depois do lançamento 10, que está identificado aqui que o fato, para cada fato a gente está chamando de data, né? Então, fato 1, data 1, fato 3, data 3, fato 10, data 10. Também está aqui, eu vou deixar alguns segundos para vocês poderem ter, caso vocês queiram voltar e fazer uma consulta, né, ficarem verificando. Mas, então, basicamente, esse seria o nosso razão. Então, viram que são duas formatações diferentes. Uma para o livro diário e outra para o livro razão. Agora a gente vai falar de uma coisinha muito bacana que ajuda muito a vida do contador, principalmente de quem está começando na contabilidade e no dia a dia. E eu particularmente achava muito legal de fazer, que é o esquema da conta T. Conta T também a gente chamava na minha época de razonete ou razonete. Por quê? Porque era um razão ou o livro razão diminuindo, diminutivo, menor. Por quê? É o seguinte, é muito trabalhoso, tanto assim em termos didáticos aqui, para a gente estar ensinando a vocês na introdução, fazer estudo e exercício utilizando o razão tradicional, ou seja, vocês teriam que lançar sempre a data, a contrapartida, o histórico, a débito, a crédito, fazer na verdade uma ficha. Numa aula presencial provavelmente daria para a gente até tentar fazer, mas realmente é bem custoso, bem complicadinho fazer isso de maneira virtual, como é o nosso curso. Também, em termos práticos e didáticos, não há necessidade de fazer lançamentos em diário, já que a forma de simples listagem de lançamento por pura ordem cronológica não nos dá o que é essencial na contabilidade, assim, que a gente vai precisar, porque a gente pretende fazer, que é fechar balanço, fechar a nossa DRE, nesse contexto que a gente está querendo ensinar agora. Então, o livro diário, ele é um livro obrigatório, ele é legal no sentido de pertencer à lei, se ele é legal, de ser legal ou cool em inglês, né? Não sei se ele é legal nesse sentido, mas ele é legal dentro da legalidade, mas ele não vai ter uma utilização efetiva no nosso nível prático. Então, ele é importante, a gente não nega, e ele vai apresentar as transações dentro da ordem em que elas vão ocorrer, mas a gente, como eu já disse, a gente vai atrás dos saldos das contas, é o que interessa no momento agora. Então, a gente vai dar uma ênfase maior agora ao livro Razão. Só que até o próprio livro Razão, ele também é bem... ele é bem, como eu já falei, ele tem vários componentes que para esse nosso exemplo didático ele fica mais complicado. Então a gente vai fazer o seguinte, para simplificar a apuração dos saldos das contas, a gente vai suprimir do livro Razão tradicional, a gente vai simplificar, suprimindo o seguinte: a data, a contrapartida, o histórico, o saldo e se ele é devedor ou é credor. Porque na verdade vai ficar subentendido. A gente vai usar essa contazinha, que na verdade imagine aqui um T bem grande. A gente vai escrever o nome da conta em cima. Tudo que ocorre aqui é débito, tem saldo devedor. E tudo que ocorre aqui é lançamento a crédito e tem saldo credor. Então, digamos que seja caixa. Eu vou botar aqui conta caixa, todos os lançamentos a débito, todos os lançamentos a crédito. Eu vou fazer a subtração de um para o outro. Se for mais crédito do que débito, o saldo é credor. Se for mais débito do que crédito, o saldo é devedor. Então,
A técnica é listar todos os eventos econômicos do mesmo jeito que a gente fez até agora, são aqueles mesmos 10 lançamentos, e fazer os débitos e créditos das contas envolvidas. E aí a gente vai usar a conta T usando no valor que a gente lançar o número referente ao fato, né, que a gente pode considerar que seja a data, sei lá, mas aquele número de ordem que a gente usou, fato 1, fato 2, vai estar presente no razonete. Então, antes a gente vai só relembrar aqui, para quem tiver esquecido, eu vou deixar alguns segundinhos aí, todos aqueles 10 lançamentos que a gente fez, da constituição da empresa até o pagamento parcial do fornecedor. Todos os lançamentos que foram feitos. Então, quando eu vou para a conta T, veja como é. Parece com o livro Razão, não parece? Parece, mas é um Razão bem simplificado. Vamos olhar aqui a conta caixa. Eu tenho aqui, ó, no 1, que seria o dia 1, o fato 1, constituição da empresa com capital em dinheiro de 300. Foi um débito de 300, então está aqui do lado esquerdo. Daí, no dia 8, houve outro débito de 77. O que é que foi que aconteceu no dia 8? Venda de uma mercadoria que foi adquirida por 100, né? E ela foi vendida por 154, 77 recebidos em dinheiro. Pronto. Então, são esses 77 que entraram em dinheiro que estão aqui a débito na conta caixa. Daí, do lado direito, o que foi que entrou a crédito? O 3. O que é que foi que aconteceu no fato 3? Depósito em banco. No caso aqui, Banco Bradesco, poderia ser qualquer outro banco. Não estou ganhando nenhum tipo de patrocínio, inclusive não é o banco que eu faço minha movimentação financeira. Foi o primeiro banco que veio à cabeça, é o banco do exemplo do livro que a gente está adotando, mas não tem nenhum patrocínio, deixando bem claro isso. Então, voltando aqui, 3 saiu. Se está aqui do lado direito, saiu. Saiu por quê? Porque lembra que eu retiro esse valor para fazer a minha aplicação? Opa! Na verdade, eu que acabei viajando agora. Me perdoe. Eu estava pensando numa coisa e fui falar do Bradesco, né? Acabei viajando. Na verdade, eu estou falando aqui da conta caixa, né? Então, o dinheiro estava no caixa e, de fato, ele foi creditado, ele saiu do caixa e ele foi para a conta banco. Ele recebeu, houve um débito na conta banco. Então, débito de bancos e crédito de caixa. Tá certinho. Voltando, só para tirar dúvida, eu que me atrapalhei, fui falar do banco, né? O depósito do banco Bradesco representou uma saída do caixa. Caixa tinha um valor e quando eu tirei, eu registrei aqui como um crédito. Aí no lançamento 6 saiu mais R$ 13. O que seriam esses R$ 13? Pagamento, despesa de cartório em dinheiro. Beleza. Então esses 13 que saíram aqui, eles são o valor que foi creditado. E aí a gente vai ver que a cada fato eu vou ter o débito ou o crédito, né, em todas as contas. E no final houve mais débitos do que créditos na conta caixa, representando um saldo de R$ 22, no caso da conta caixa, de saldo devedor. Todas essas contas que a gente está mexendo aqui, ó, são contas de ativo. Nas contas de passivo, aí nós temos os fornecedores. Vamos só olhar a conta, tem fornecedor e temos conta capital social, que efetivamente, vocês sabem, é a conta de patrimônio líquido, mas tem a mesma natureza das contas de passivo e está do mesmo lado na mesma demonstração.
Na verdade, aqui a gente está separando assim: ativo está no balanço, passivo está no balanço. Percebo que a gente está começando a trabalhar no sentido de apurar demonstração de resultado, balanço e demonstração de resultado. E uma providência importante para isso é ir apurando os saldos. A gente ainda vai ver o balancete de verificação, mas a gente já tem, depois do fato 10, depois daqueles 10 fatos que a gente já viu exaustivamente, a gente está agora se deparando com uma nova situação, que é apurar os saldos e ter um entendimento de qual a condição patrimonial e qual a natureza da conta. Tem as contas de ativo, tem as contas de passivo, tem as de despesas e tem as de receita. Pronto. Então, só a título de exemplo, vamos olhar a conta fornecedores. Aqui está dizendo que no dia 5, no lançamento 5, houve um crédito de 300. Então eu volto lá e o que é que eu vou ter? Compra de 3 mercadorias para revenda, 320, sendo 20 com cheque e 300 a prazo. Então, houve compra de mercadoria na empresa. 300 a prazo é que representam justamente esses 300 aqui que estão sendo contabilizados a crédito. É uma conta de passivo, então tem natureza credora. Eu estou aumentando o valor dessa conta. É um valor que o fornecedor ele tem para receber da minha empresa no valor de R$ 300. E por aí vão todos os outros. Aqui a gente vai ter as contas de despesa, né, que a gente tem as de cartório, o custo das mercadorias vendidas, em que pese a palavra ser custo, está na DRE, é considerado despesa. Quando em custo vocês vão aprender que tudo é custo, né? Até as despesas também são custos, né? Um é custo de período, outro é custo de produto, as comissões, e vocês vão ter aqui as contas de receitas, que a gente teve receita de venda, receita financeira, que foi quando teve aquela aplicação, lembra, que rendeu uma granazinha para a empresa. A seguir, a gente vai agora ver a questão do balancete de verificação. O que seria o balancete de verificação? O nome eu acho bem legal. Ele realmente é daqueles nomes que conseguem definir bem a que se presta o relatório. Ele é uma verificação. A gente teve 10 fatos contábeis, que a gente já viu mais uma vez, né? Que a gente já viu como seria registrado ou lançado no diário, como seria no razão e como a gente faria nos razonetes. Então, o balancete de verificação tem esse formato aí. O que é que eu poderia falar sobre ele? O livro Razão, como a gente já viu, é o livro contábil por excelência, é o que muita gente diz, né? É ali que a gente vai apurar o saldo das contas, as movimentações, tal. Basicamente é o mais utilizado e, como eu já disse, a gente vai usar, se você vai fazer um sistema realmente manual, fichas, mas se não, você vai usar os sistemas informatizados que são muito mais práticos, né? Numa empresa média ou grande, o número de contas a serem controladas atinge a casa dos milhares, né? Você tem muitas contas, subcontas, aí vai naquela questão que a gente viu. Tem a conta no nível sintético e no analítico você vai, né, tem aquele nível 5 e você pode ter milhares de contas realmente. Então, portanto, milhares de fichas que, se você fosse fazer manualmente, teriam que ser abertas. E isso se torna complicado. É difícil de controlar, é difícil de transportar, é difícil de acessar. E o pessoal de escrituração contábil realmente iria sofrer, e no passado sofria bastante. Imagine uma General Motors no início do século XX, como devia ser fazer a contabilidade de uma empresa daquela quando ela já era multinacional, ou de qualquer outra multinacional dessa, né? Então, para fazer a apuração e ver se estava tudo certinho,
sentiu-se a necessidade de criar um relatório que simplificasse ainda mais o livro-razão e as fichas. E aí se criou o balancete de verificação. O balancete nada mais é do que a simples listagem das contas contendo o nome e o saldo, colocando os saldos devedores numa coluna e os saldos credores em outra. Lembra mais ou menos daquela lógica do diário, né, que a gente tinha lá, constava saldo devedor e tal? Então, a ideia é simplificar, né? Então, a palavra verificação vai vir do fato que o balancete também serve para, no primeiro momento, e assim, uma análise bem superficial, verificar se os saldos devedores, o total do saldo devedor, é igual ao total dos saldos credores, e para poder constatar se o método das partidas dobradas foi obedecido em todos os lançamentos que deram origem ao saldo das contas. Então é isso, é verificar. É um instantâneo para você ver se realmente está tudo batendo direitinho como deveria. Então, essencialmente, é uma ferramenta de trabalho do contador. Ele serve como base também, e isso é importante, para a partir dele a gente elaborar relatórios contábeis com balanço patrimonial e a demonstração de resultado. Agora, a gente não pode, por favor, confundir balancete com balanço. Balanço patrimonial é uma peça contábil acabada, pronta, aquela que todos os usuários de informação, seja ele usuário interno, usuário externo, ele pode acessar e ela já não tem mais incorreções, não existe mais nenhum tipo de alteração a ser feita. O balancete é de utilização exclusiva do contador e do usuário interno, que conhece tecnicamente a informação contábil. Inclusive, um balancete ele não deve nem ser distribuído para usuários que não tenham domínio da técnica contábil, porque ele basicamente vai fazer confusão, ele não vai entender exatamente a finalidade, né, da peça contábil, que é o balancete de verificação. A diferença fundamental entre o balancete e o balanço é que no balancete você vai ter as contas de resultado. Lembra que no balanço a gente não tem conta de despesa e receita? Por quê? Porque elas vão estar lá na DRE, né? Então, no balancete, a gente vai ter conta de resultado que vai conter, que vai estar somada junto com as outras contas. Então, outra coisa, no balanço patrimonial, o valor que resulta entre a receita e a despesa, ele vai estar numa conta chamada lucros acumulados dentro do grupo patrimônio líquido, né? Lucros ou prejuízos acumulados do patrimônio líquido. A periodicidade do levantamento do balancete vai ficar a critério de cada empresa, mas normalmente ele é feito mensalmente. Pode-se fazer a qualquer momento. Mas hoje em dia, com os sistemas computacionais, é comum o levantamento de balancetes até diários para verificações de trabalho, para saber se de repente não houve nenhum problema e, se detectado, já resolver imediatamente. Então, assim, esse balancete que eu estou mostrando para vocês aí, eu estou tomando por base aqueles razonetes que a gente registrou anteriormente, né, nas contas T, com os saldos resultantes de cada conta, e aí a soma desses saldos mostra que tanto o saldo devedor total e o saldo credor total bateu. Vou só dar um exemplo. Vamos voltar na conta caixa. A conta caixa aqui tem saldo devedor de 22. Então, olha ela aqui, ó. Conta número 111 é uma conta de ativo, o saldo devedor de 22. E aí eu vou apurar saldo de conta por conta, todos os saldos devedores, né, dividindo o que é ativo, o que é passivo, o que é despesa, o que é receita. Daí todas as somas de débito batem com todas as somas de crédito. Então, ok, parabéns para o contador que fez esse levantamento
ou melhor, que fez os lançamentos e que acertou tudo bem certinho. Aí agora a gente vai partir para o encerramento das contas de resultado. A gente está numa caminhada para mostrar o nosso primeiro balanço e a nossa primeira DRE. Vocês vão ter a chance de fechar o próprio balanço, a própria DRE de vocês a partir das atividades que a gente vai passar. Mas então, como a gente está vendo, e eu queria agora lembrar quando a gente fez o estudo das contas, que algumas contas, que são as contas de resultado, elas têm o caráter de transitoriedade, ou seja, elas não são contas permanentes. Elas só vão durar durante o exercício. Lembra que não são como as contas patrimoniais, que têm um caráter mais permanente. A conta de resultado, a cada ano ela é zerada e reabre no exercício seguinte, né? Elas são abertas no início do ano, recebem a acumulação de dados tanto de receita como de despesa do período e no final do ano a gente encerra para poder fazer a apuração de lucro ou de prejuízo. Isso é necessário porque a gente não pode misturar despesa e receita de um ano com despesa e receita do ano seguinte e assim sucessivamente. Dessa forma, depois de apurado o lucro ou o prejuízo do ano, a gente tem que fazer um procedimento de tal modo a deixar as contas de despesas e receitas com saldo zero, para que quando se iniciar a contabilização do ano seguinte, os dados não venham a se misturar. O processo de zerar os saldos das contas, despesas e receitas do balancete, que a gente viu ainda agora, quando termina o exercício, é denominado encerramento das contas de resultado. Então aí a gente vai ter uma figura que é a conta lucros e perdas, que é diferente de lucros ou prejuízos acumulados. Então, bastante atenção agora. A gente vai falar da conta lucros e perdas. A conta lucros e perdas. No final do período, quando a gente vai fazer a apuração do lucro, a gente faz ao mesmo tempo o encerramento das contas de resultado e o levantamento do balanço patrimonial. Ao mesmo tempo, né? Lembra que a gente naquele livro, no livro Razão e nos razonetes ou nas contas T's, a gente apurou o saldo de todas as contas. Ali tem conta de ativo, de passivo, de despesa e de receita. Aí, quando eu apuro as contas de receitas e despesas, eu vou ter a minha apuração do lucro, que também vai me dar uma outra demonstração chamada DRE. Mas quando eu apuro o saldo das contas que são de ativo e passivo, eu estou também me preparando para fazer o levantamento do balanço. Então, ao mesmo tempo, a gente está fazendo o encerramento da conta de resultado e o levantamento do balanço patrimonial. O primeiro passo a executar é para se fazer esse encerramento, né, das contas de resultados, né, o primeiro passo é a criação da conta de apuração lucros e perdas, que vai servir de resumo de todas as contas de resultado. Vocês vão ver já já, não é nada do outro mundo, não é nada complicado, é só entender a lógica que vai ser fácil de entender. Essa conta lucros e perdas ela vai servir de resumo de todas as contas de resultado de despesas e receitas. Depois, o segundo passo vai ser transferir para a conta lucros e perdas todos os saldos das contas de despesas e receitas, zerando essas contas. Esse processo é o encerramento das contas de resultado. Aí assim as contas de despesa elas vão ter um lançamento a crédito no valor do seu saldo, e se eu lanço um crédito numa conta de despesa, eu estou diminuindo ela. E aí a gente vai zerar as contas de despesa lançando créditos nela. E a gente vai zerar as contas de receita lançando débitos. A conta de lucros e perdas, e isso é muito importante que vocês prestem atenção, é uma conta de apuração. Ou seja, é uma conta de caráter intermediário e transitório, com a finalidade única de apurar um valor, o lucro ou prejuízo. Por isso, ela é aberta no fim do ano e encerrada no mesmo dia.
ou seja, ela não passa de um dia para outro com saldo. Ela serve somente, ela é um artifício contábil para a gente fazer a apuração do lucro. Só é diferente da conta de lucros ou prejuízos acumulados, que essa é uma conta patrimonial. A conta de lucros e perdas ela é necessária somente para a apuração do resultado. Então, assim, feito isso, lucros e perdas acaba. Já o processo de encerramento da conta de lucros e perdas é o lançamento final que fecha o balanço. Então, por que ele é o lançamento final? Porque quando a gente encerrar essa conta, a contrapartida dela vai ser transferido para a conta do patrimônio líquido chamada lucros ou prejuízos acumulados. O valor que tiver nessa conta, que for a contrapartida de lucros e perdas, vai estar zerando a conta lucros e perdas, vai ser justamente o resultado do exercício. Fica mais fácil quando a gente mostra o exemplo. E a gente vai fazer um exemplo de contabilização exatamente com o que a gente viu até agora, né? Mas antes disso, é importante falar o seguinte: na realidade, o lucro ou prejuízo para a empresa, o lucro ou prejuízo da empresa, se processa a cada fato, a cada operação ou a cada transação. A gente também já viu, eu acho que vocês lembram nas primeiras aulas, que o lucro ou prejuízo também é dos donos do capital da empresa. Essa é a razão porque a conta de lucros ou prejuízos acumulados fica classificada no patrimônio líquido, né? Lembra que do lado direito, passivo. Por que, que o capital está ali? Porque o capital é de sócios, né? Então é uma obrigação de alguma maneira da empresa para com sócio. E a razão da conta de lucros ou prejuízos acumulados ficar ali é porque também o lucro ou prejuízo é dos sócios ou dos donos do capital da empresa. A transferência do resultado para o patrimônio líquido só vai acontecer ao final do período. Por quê? Por causa da necessidade da informação das despesas e receitas durante o período. Embora a gente saiba, a gente tenha condição de apurar um balanço a cada transação, se a gente quisesse naquele conjunto de fatos, e a gente fez isso, né, naquele exemplo, a gente pode, fato 1, fecha um balanço, fato 2, fecha outro balanço. E à medida que acontecessem as receitas, a gente também poderia fazer a apuração receita a receita e fechar um balanço com isso. Mas, além de ser contraproducente, é importante que se entenda, assim como a normalização em todas as empresas, dentro de um exercício, ao longo do exercício, como se comportou a questão de receitas e despesas e o comportamento das contas patrimoniais. Então, a conta de lucros ou prejuízos acumulados ela é aberta no encerramento do primeiro ano da vida da empresa. É diferente daquela conta de lucros e perdas, que ela é aberta no último dia e é encerrada no mesmo dia. A conta de lucros e prejuízos acumulados ela vai ser aberta no encerramento do primeiro ano de vida da empresa. A partir daí, o saldo vai ser obtido por um processo de somatório de todos os lucros ou de prejuízos que foram acontecendo nos anos seguintes, deduzido do valor das distribuições de lucros que vão ser realizados, né? Porque vocês vão estudar em estágio mais avançado da contabilidade, distribuição de dividendos e provisões e outras subtrações ao lucro e à própria conta capital. Então essa é a razão do nome. Ela tem a finalidade de acumular todos os lucros da vida da empresa não distribuídos. Portanto, o patrimônio líquido teoricamente é composto de duas contas: capital social, que reflete a entrada de capital em bens e dinheiro, e lucros ou prejuízos acumulados, que vai refletir todos os ganhos ou perdas de todos os anos da empresa, deduzidos de todos os lucros distribuídos aos sócios e acionistas. Logicamente,
as variações vão acontecer, tendo em vista a possibilidade de alteração do capital social, que você pode ter integralização do próprio lucro da empresa, e é uma outra coisa que vocês vão estudar mais para frente. E também tem a questão das reservas. Pode também existir outros tipos de variação no patrimônio líquido, mas se a gente for olhar no aspecto puro da teoria contábil, as contas básicas do patrimônio líquido seria capital social e lucro ou prejuízo acumulado. Então a gente vai começar o esquema do processo de encerramento, né? Repetindo o que eu falei ainda agora, só que agora bem devagarzinho e de forma bem sistemática. Primeiro passo, a gente vai abrir, vai criar, vamos fazer de conta que hoje é o último dia, 31/12 de algum ano, a gente está abrindo a conta lucros e perdas. A gente tem que lembrar que a gente tem que encerrar essa conta hoje ainda. Então, o segundo passo é o encerramento das contas de resultado. Quais vão ser os lançamentos? Para as contas de despesa, a gente vai fazer, vamos lembrar, conta de despesa tem natureza devedora. Então, para a conta de despesa, eu vou fazer um débito na conta de lucros e perdas e um crédito conta por conta nas contas de despesa. Ou seja, eu tenho uma conta de despesa de comissão, sei lá. Eu vou ver qual o saldo que tem nela e vou lançar um crédito naquela conta para que ela fique sem saldo, fique um saldo zero. E o débito vai para a conta lucros e perdas, né? Para as receitas, a gente vai fazer o contrário. A gente, já que ela tem natureza credora, eu vou fazer um débito conta por conta em cada conta de receita pelo valor dela para zerar, e a contrapartida, que é um crédito, vai ser na conta de lucros e perdas. Qual é o terceiro passo? O terceiro passo é transferir o saldo da conta lucros e perdas para a conta lucros ou prejuízos acumulados, que é essa conta patrimonial que é criada no primeiro ano de existência da empresa e que vai nos dar a ideia do que efetivamente aconteceu, se foi lucro ou se foi prejuízo. Então, se der lucro, a soma dos créditos na conta lucros e perdas for maior do que a soma dos débitos, débito na conta de lucros e perdas, crédito na conta de lucros ou prejuízos acumulados, é lucro. Quando eu fizer o débito na conta de lucros e perdas, eu vou zerar a conta lucros e perdas e ela realmente vai estar definitivamente morta. Ela nasce e morre no mesmo dia. E o crédito vai estar na conta de lucros e prejuízos acumulados, que vai estar compondo lá o meu balanço patrimonial. Já se for um prejuízo, é sinal de que a soma dos débitos da conta lucros e perdas foram maiores que a soma dos créditos. Aí o que é que eu faço? Eu lanço um débito pelo valor que excedeu, né, para zerar a conta. Na conta de lucros ou prejuízos acumulados, eu lanço um crédito na conta de lucros e perdas para zerar, né, pelo valor que excedeu, e o débito vai para a conta de lucros ou prejuízos acumulados. Aí você pode pensar, opa, peraí, mas a conta lucros e prejuízos acumulados, ela é uma conta que está no patrimônio líquido e tem natureza credora, isso mesmo. Se ela vai receber um débito é porque é um prejuízo, então ela pode realmente estar com um valor negativo. E quando a conta de lucros e prejuízos está com valor negativo, ela está mostrando que a empresa teve um prejuízo. Se for o primeiro ano da empresa e for negativo, é prejuízo. Se for um ano subsequente, segundo ou terceiro, o prejuízo vai diminuir o saldo que tinha lá. Se a empresa teve lucro um ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano teve prejuízo, o prejuízo vai diminuir aquele saldo positivo que existia na conta lucros ou prejuízos acumulados. Vamos agora dar um exemplo, que com exemplo fica tudo mais fácil de entender. Só relembrando os saldos que a gente tinha aqui, né? Caixa, o saldo é devido a 22,
banco devedor em 35, aplicação financeira devedor em 229, todas as contas com seus saldos apurados. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou estar encerrando o... Só para a gente não esquecer, dos lançamentos de 11 a 15, que estão numerados aqui, ó. Lançamento 11, 12, 13, 14, 15. Eles são os encerramentos das contas de resultado. O lançamento 16, que é esse aqui, ele é propriamente a transferência do lucro obtido na conta lucros e perdas para a conta de lucros acumulados. Então vamos voltar para a gente entender de 11 a 15 os encerramentos das contas de resultado. Eu tenho uma conta de despesa. Ela tinha um saldo devedor de 13. Recebeu um crédito de 13. Ela tinha outra conta de despesa que eu tinha era custo de mercadoria vendida. Tinha um saldo de 100, recebeu um crédito de 100. Comissão, débito de 2, era um saldo devedor de 2, recebeu um crédito de 2. Contas de receitas, eu tinha vendas com um saldo credor de 154, recebeu um débito de 154 para zerar. Receita financeira tinha um saldo credor de 4, recebeu um débito de 4 para zerar também. E para onde foi? Foi para aqui, ó. E aí a gente tem numerado de 11 a 15 para a conta lucros e perdas. Se era conta de despesa, eu lancei um crédito. Então aqui na conta lucros e perdas é um débito, porque não tem que ser uma contrapartida de natureza oposta. Débito na conta lucros e perdas no valor de 13. Crédito na conta cartório no valor de 13. Custo de venda. Débito de 100. Crédito de 100. Comissões. Eu estou aqui na conta lucros e perdas, aquela conta que eu tenho que abrir e encerrar no mesmo dia. Pode ver, eu estou zerando as contas de despesa, jogando créditos nela e débitos na conta de despesa, ou na conta lucros e perdas, nessa minha coluna que eu criei aqui chamada despesas, mas que ela recebe os débitos. Já em relação às receitas, pode ver, ela entra como crédito aqui na minha conta lucros e perdas, mas lá a contrapartida, pode ver aqui o lançamento 14, foi um débito na conta vendas. Então, débito na conta vendas, crédito na conta vendas, mas na coluna de receitas, no razonete, na conta T de lucros e perdas. Então, o que é a conta? Como é que eu estou fazendo o encerramento? Encerramento, por enquanto, só das contas de resultado. Eu estou pegando, criei uma conta T para lucros e perdas, e se era uma despesa do lado de lá, eu lancei um crédito para ela e um débito na minha conta lucros e perdas. Se era uma receita do lado de lá, eu lancei um débito na receita de lá e um crédito na
na conta daqui de lucros e perdas. Então, nós temos na verdade, eu zerei, né? E foram numerados de 11 a 15 essas contas de resultado, né? Eu encerrei a conta de despesa de cartório, custo de venda, despesa de comissão, encerrei a conta de receita de venda, encerrei a receita de juros, e aí houve um saldo que ficou, somando as despesas e as receitas, o saldo é de 43 de receitas a mais do que as despesas. Então, foi lucro. E como é que eu vou transferir esse lucro? Eu agora vou lançar um débito na conta lucros e perdas para zerar esse saldo aqui. E aí o crédito vai para a conta lucros e prejuízos acumulados, que é esse último lançamento que a gente tem, que é o lançamento 16, que é a transferência para lucros e prejuízos acumulados, que é quando eu pego esses 43 que tinham ficado de saldo e era de saldo credor, eu lanço um débito nele e o crédito vai lá para a conta de lucros e prejuízos acumulados. É importante falar que a gente tem os relatórios contábeis básicos, que a gente vai ver na nossa disciplina, basicamente balancete, balanço e DRE, demonstração de resultados, mas que existem outros demonstrativos. Eu vou tentar dar uma resumida rapidinha no que a gente viu até agora. A gente já viu que o balancete de verificação é o primeiro relatório contábil que se presta a trabalhos internos do contador. E ele é basicamente a listagem dos saldos de todas as contas em aberto. A diferença básica entre o balancete e o balanço patrimonial está em que no balancete vai ter as contas de despesas e receitas sem a apuração do resultado, lucro ou prejuízo, e portanto ainda não é um relatório acabado. A função do balancete é dar uma visão rápida dos saldos das contas durante os meses que antecedem ao levantamento do balanço patrimonial. O balancete do último dia do período analisado, do exercício contábil, se for um ano inteiro, é um instrumento que o contador vai usar para elaborar os dois relatórios básicos contábeis, o balanço patrimonial no final do período, né, e a demonstração de resultados do último período. Esses dois relatórios, balanço patrimonial e demonstração de resultados, eles têm a característica de serem peças para evidenciação do patrimônio empresarial para usuários externos, enquanto que o balancete é específico para o usuário interno. Tanto o balancete patrimonial quanto a demonstração de resultado são peças contábeis elaboradas com o fim de tentar mostrar o patrimônio empresarial de uma forma de fácil entendimento, inclusive para pessoas que não sejam muito afeitas ao trabalho do contador, que não entendam muito de contabilidade. Então, depois a gente vê como é que seria feito o encerramento das contas, de uma maneira muito panorâmica e simples, como a gente viu agora. Agora a gente vai olhar os relatórios como ficariam. Então, primeiro, balanço patrimonial. O balanço patrimonial ele vai ser elaborado com as contas de ativo e passivo. A diferença que existe agora está no passivo, que é a conta de lucros ou prejuízos acumulados com um saldo, que no caso desse exemplo que a gente deu,
que foi um lucro do primeiro período analisado. Então, perceba, eu peguei aquele saldo da conta e, como a gente viu, a gente divide o ativo em circulante e não circulante. E aí eu peguei o saldo da conta caixa, da conta bancos, contas aplicações. Eu dividi, né, nos dois elementos, aqui nos dois grupos. Eu fui lá no passivo também, eu encerrei a conta fornecedores, resumi o saldo dela, eu sei que o saldo é esse aqui. No patrimônio líquido, eu sabia o capital social, o patrimônio líquido inicial, ele não mudou. E lembra que o resultado lá da conta lucros e perdas, que foi transferido para lucros acumulados, foi 43? Pois bem, então o patrimônio líquido agora não é mais 550, ele agora é 593. E aí a mágica da contabilidade. O ativo, se você soma todos os saldos e soma o saldo do passivo e do patrimônio líquido, bate certinho. Diga vocês se não é lindo isso. Imagina o trabalhão que dá para um contador lançar dia após dia, fazer toda a contabilização e ao final ele faz esses grandes somatórios e bate certinho de um para o outro. Isso é maravilhoso. Só sabe quem já teve o trabalho de fazer. Na minha época de estudante, eu achava que eu nunca iria conseguir na minha vida fechar um balanço, dada a grande quantidade de coisas que você tinha que fazer. Na verdade, não é tão complicado quanto aparenta. Agora, é preciso que haja muita disciplina e muita atenção aos detalhes e principalmente à natureza na hora de fazer a classificação dos eventos. Então, relembrando, quando eu apurei os saldos, nas contas que são patrimoniais, eu criei o balanço. Eu coloquei aqui separando circulante, né, aquelas que estão dentro do até 365 dias dentro do exercício, e os que excedem aqueles 365 dias no não circulante. Somo isso, eu tenho o total do ativo. Apuro o não circulante e para que o balanço feche, vai ficar sempre uma lacunazinha aqui esperando o resultado das contas de resultado, daquela apuração que a gente faz no mais e menos entre despesas e receitas, que é a conta lucros acumulados. E aí é de uma outra demonstração que vai vir esses R$ 43 no caso aqui desse exemplo de lucros acumulados, da demonstração do resultado. Então a demonstração do resultado ela é feita a partir das contas da conta lucros e perdas. A finalidade da demonstração de resultado é evidenciar o ganho. Obviamente nenhuma empresa deseja evidenciar a perda, mas se for o caso também evidenciar o prejuízo, tendo em vista sempre o aspecto do usuário externo. A conta de lucros e perdas é de caráter estritamente de trabalho e ela é difícil de entender. Pode ver que para vocês que estão vendo pela primeira vez, inclusive, deve ter sido um pouco meio complicadinho aquele lance. Você encerra uma conta de despesa, aí lança um crédito na conta de despesa, um débito na conta de lucros e perdas e vice-versa para as receitas. Então, para quem não é afeito à contabilidade, é mais complicado ainda. Então, a demonstração de resultado dos nossos 10 fatos contábeis, lembrando que só entram na DRE, demonstração de resultados do exercício, ou na demonstração de resultados, ou o que for despesa e receita, porque as outras contas já estão lá no balanço. Nossa demonstração de resultados chegaria aqui em 43. E como é que chegaria nisso? Partindo de uma receita de venda de 154, subtraindo-se 100 do custo, aí a gente chega em lucro bruto, conforme a gente viu nas aulas anteriores. Aí eu tenho as despesas da operação, né? Despesas com cartório, 13, despesa com comissão, que foi paga para quem vendeu. E aí eu chego no lucro operacional. Nós não tivemos nesse fato, a gente não apurou tributos.
mas a gente poderia ter que apurar o imposto de renda, né? Poderia ter sido um pouco mais complexo, mas vocês vão ter a oportunidade de fazer isso, nem se preocupem, vocês vão ter disciplina de contabilidade tributária, contabilidade comercial, vocês vão fazer isso que vão ficar craques. Nesse nosso exemplo, a única subtração que há depois do lucro operacional é na verdade não é uma subtração, é uma soma que existe depois do lucro operacional, é de uma receita. Mas é uma receita que não é operacional. Por quê? Porque é uma receita financeira. Aí você pode pensar, mas professor, esse valor não é um valor que pertence à empresa, porque não é operacional? Porque veja, a gente só vai considerar receita ou despesa operacional aquilo que tem a ver com a operação, com a essência da empresa. Pegar o dinheiro e aplicar em uma conta de banco e receber juros por isso, nem precisa ter uma empresa para fazer isso. Qualquer um de nós pode fazer. Então, é uma receita, óbvio que é uma receita, mas não deixa de ser contabilizada. Porém, não é contabilizada como uma receita que veio da operação normal. Aí você pode dizer, mas isso é resultado da operação de outros períodos. Mas na hora da gente fazer a classificação, esse tipo de receita, por definição, ela não é considerada uma receita operacional, a não ser que você seja uma entidade que viva de receitas financeiras, e aí já é uma outra discussão. Então, pessoal, a gente encerra basicamente o conteúdo do que tem previsto no nosso plano de ensino, e aí a partir de agora a gente vai praticar, né? Vamos ter várias atividades em que a gente vai exercitar essa questão dos fatos, fazer os lançamentos, apurar os razonetes, né, as contas T, fechar DRE, fechar balanço e praticar e também relembrar os conceitos que a gente viu até agora. Então, agradeço a paciência de vocês. Espero que todos tenham uma boa semana de estudos, não só nessa disciplina, mas em todas. E até a nossa próxima aula.